Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. A galera do Instagram, se tiver interesse de acompanhar aqui ao vivo a aula de hoje vai ser sobre otimização do seu tempo de estudo. Fechou? Vamos começar, então, a aula. Qual que é o objetivo aqui, pessoal? Qual que é o problema que nós vamos resolver? Quando você começa a estudar, o que acontece? E você sabe, descobre que precisa revisar a matéria. Show. Estudo hoje, precisa revisar amanhã. Ou daqui alguns dias. Beleza. O que acontece? Quando você para revisar, você pega seu livro. Vou pegar um livro aqui. Você pega seu livro, ou sua apostila e tal. Você gasta o mesmo tempo, basicamente o mesmo tempo que você gastou para estudar, durante a sua revisão. Aí o que acontece? Você fica paralisado. Você gastou 1 hora para estudar um conteúdo X, você vai revisar, você acaba gastando as mesmas 1 hora. Aí, poxa, gastei o mesmo tempo, estudei de novo, então não foi revisão. Ou então você descobre que essas revisões estão tomando tanto seu tempo que você não consegue avançar em disciplinas novas. Esse é o problema que nós vamos tentar resolver hoje com a dica de hoje, com a aula de hoje. Fazer com que você continue avançando e revisando, avançando e revisando. Mas para isso você tem que aprender a avançar. O erro não está em fazer revisões demoradas demais, não está. O erro está no passo anterior. É fazer o quê? Sessões de estudo rápidas demais. Como assim? Acompanhe na minha tela aí, ó. Eu fiz um gráfico para vocês aí, pessoal. Acompanhe agora o meu mouse. Galera que está afim de assistir a aula completa aí, vai para o YouTube, tá? Olha lá. Isso aqui eu chamo de aula 2 porque é da aula da mentoria, de uma mentoria que eu dou. Esse gráfico aqui, esse triângulo invertido, pessoal, eu coloquei aqui em cima, ó, entendendo o funil de otimização do tempo de estudo. Você vai entender. Olha lá, o funil. Ok. Por exemplo, nessa sentada de hoje você vai estudar um conteúdo X. Digamos que você vai estudar hoje aqui, esse conteúdo aqui, ó, o artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Tá aqui, artigo 144. Beleza, que é da segurança pública. Essas são as possíveis tarefas aqui, ó, nesse quadrinho aqui no meu mouse. Quadrinho azul, quadrinho verde, quadrinho vermelho, quadrinho preto, quadrinho amarelo. Essas são as possíveis tarefas que você faz durante a sessão de estudo. Você faz aqui, ó, a leitura do material, você assiste a videoaula, por exemplo, você faz a investigação. Ô Luiz, o que é investigação? Isso aí é estudar de uma outra aula de metodologia, mas rapidamente para vocês aqui. O que seria a investigação? Você acabou de aprender o conteúdo, seja através da leitura, seja através de assistir uma videoaula. Beleza. O que você vai fazer agora? Colocar a cachola para funcionar. Espera aí. Isso que o professor falou, isso que está escrito no livro, faz sentido? Então, se ele falou isso dessa maneira, quer dizer que da outra maneira também é verdade? Esse tipo de raciocínio que eu chamo de investigação, que nada mais é que o processamento da informação na sua cabeça. Ou seja, você está investindo tempo, não é gastando tempo. Pense sempre assim, eu estou investindo tempo em leitura, estou lendo o artigo 144 da Constituição Federal, por exemplo. Estou assistindo a videoaula do artigo 144 da Constituição Federal. O professor acabou de me dizer que, gente, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, aqui, olha, atente para essa nova emenda constitucional, a emenda 104, que modificou a Constituição no ano de 2019. Qual que é o ponto que modificou? A polícia penal, foram criadas as polícias penais. Você é mesmo? Deixa eu conferir. Aí você investigando. Aí o professor fala, ou o livro, atenção, gente, não existe polícia penal dos municípios, só existe polícia penal federal e polícia penal dos estados, do Distrito Federal. Aí você, poxa, será que é mesmo? Aí você confere no texto. Polícia Federal da União, Polícia Penal da União e as polícias penais dos estados e dos municípios. Entendi. Aí você faz uma investigação. Pô, quer dizer que no Brasil, então, tem uma polícia penal federal, no Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada um estado tem a sua polícia penal, então tem 27 polícias penais mais um. Legal. Aí você anota nas suas anotações. No Brasil existe 28 polícias penais. A da União e 27 dos estados, mais o Distrito Federal. Aí você fazendo investigação.
E ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Olha aqui, tá na cor preta aqui no meu mouse. Você vai rascunhando. Desse rascunho, você transforma ele num resumo. Isso aqui é objeto de outra aula aqui. Não dá para gente explicar tudo aqui. Mas só para abrir e fechar esse parênteses. Qual que é a diferença do rascunho para o resumo? O rascunho é as anotações mais grosseiras. O garrancho, sem a peneira. O resumo não, já é mais clean. Já é uma investigação. O rascunho é um melhoramento do seu resumo. Show? Então, você investiu tempo lendo o material, assistindo a videoaula, investiu tempo fazendo a investigação, fazendo o seu rascunho e evoluindo esse rascunho para o resumo. Olha o tanto que você pensou, refletiu, investigou, discutiu, ainda que mentalmente, sobre o artigo 144 da Constituição Federal. Isso é o estudo ativo. Essa é a maneira de estudar de forma poderosa. Você faz devagar, etapa por etapa. Luiz, eu não estou dizendo... Luiz, tem que fazer todas as etapas? Não. Eu, por exemplo, quase assistia videoaula. Eu ficava mais com leitura. Já o colega que eu entrevistei outro dia, por exemplo, o Dr. Freitas, que foi o primeiro colocado no concurso de delegado de polícia de Goiás, 01, absoluto. Ele já fazia videoaula. E das videoaulas dele, o que ele fazia? Ele fazia investigação e fazia rascunho e resumo. Que ele chamou esses rascunhos e resumo de caderno. Ele montou um caderno de cada disciplina. Ok, então, aí ele até fala na live dele, né? Pô, Luiz, as minhas sessões de estudo eram demoradíssimas, porque uma videoaula de 30 minutos eu demorava 1h30. Ia pausando, ia na lei, ia no site da jurisprudência, ia alimentando meu caderno. Então, para assistir 30 minutos de aula, eu ficava 1h30. Gastava tempo. E daí é o investimento. Quanto mais... Por isso que eu chamo de funil. Porque olha a forma do funil. Quanto mais tempo eu gasto aqui na primeira sessão de estudo, menos tempo eu vou gastar nas revisões. É isso que está acontecendo com vocês, que a maioria dos alunos quer estudar rápido demais, correndo demais, e na hora de revisar, não lembra muito bem da matéria. Aí tem que gastar o mesmo tempo para estudar de novo meia boca. Então para com isso, deixa de ser afoito. Leitura, videoaula, por exemplo, investigação, rascunho e resumo. Show! Quando você for ter novo contato com o artigo 144, você vai o quê? Somente ler o seu resumo. Eu coloquei aqui, ó, leitura e aperfeiçoamento do resumo. Está na tela aqui. A galera que está assistindo pelo YouTube. Você vai fazer a leitura e o aperfeiçoamento do seu resumo. Você gastou muita energia para ler, compreender, investigar. Quando você lê o seu resumo, você vai bater o olho e vai lembrar. Opa, vou caprichar nisso aqui. Vou complementar isso aqui. Isso principalmente acontece quando você faz questões, porque nas questões você encontra informações que ainda não está no seu resumo, não está no seu cadernão. O que você faz? Vai lá e retroalimenta, coloca aquela informação nova que você encontrou no seu caderno daquela matéria, no caderno de constitucional, no caderno de penal, no caderno de português, no caderno de matemática, no caderno de raciocínio lógico. Vai chegar um momento que, sobre o artigo 144, olha o funil se estreitando aqui, você vai ler só o seu caderno, leitura do caderno. Aí que o funil começa a funcionar, por quê? O que você gastou 2 horas para estudar aqui, processar, resumir, rascunhar, lá na frente, quando tu tiver otimizado no seu caderno, você vai gastar 5 minutos, 10 minutos no máximo, porque tudo já faz muito sentido para você. Então, esse estreitamento de tempo que eu chamo de funil do tempo. Você gastou mais tempo aqui e agora você vai gastar menos tempo. Fechou? Então, em síntese, pessoal, é esse que eu chamo de funil de otimização do seu tempo, ok? Para você fazer os ajustes que você precisa fazer aí. Quais sejam? Parar de querer estudar de forma assodada, corrida demais, né? Eu já tive esse mal no início. Não adianta fazer às pressas, não vai dar certo, não vai processar da maneira que deve. Vou só colocar aqui na tela para a gente finalizar o ciclo da aprendizagem. Olha aqui. Você faz a captação, joga informação para dentro, processamento, que é isso que eu falei, lembra quando eu falei de investigação? Faz o processamento, elabora o seu rascunho, evolui do seu rascunho para o resumo. Ok, processou, tá foda. Investigou, teve um trabalho cognitivo ótimo, gastou energia cerebral, show. Depois é só memorizar, que é ficar lendo periodicamente o seu cadernão. Aquele cadernão seu
que simboliza aquela sessão de estudo demorada e completa. E no dia da prova você vai transmitir. Esse é o ciclo da aprendizagem. Captação, processamento, memorização e transmissão. É batata. Beleza? Então, essa é o resumo da nossa aula de hoje, entendendo o funil da otimização do tempo de estudo. Quanto mais tempo eu gasto, quanto mais completa e robusta é a minha sessão de estudo, menos tempo eu vou gastar aqui embaixo ou posteriormente com as revisões. Mas como você tem, o que você tem que entender? Eu tenho que processar bem a informação aqui durante a sessão de estudo, investigar mesmo, parar, pausar, anotar e posteriormente eu vou ler as minhas anotações, que eu chamo aqui de resumo, você chama de cadernão, você chama de caderno, e vai chegar um momento que, imagina vocês, acabou de estudar todo o conteúdo daquela matéria no edital e está tudo no seu caderno. Você não vai precisar nem ler o material primitivo mais. Adeus videoaula. Você só vai ficar naquele caderno ali e fazendo algumas questões para checar o aprendizagem, checar a memorização e retroalimentar o seu caderno. Fechou? E assim eu concluo a nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui. Eu agradeço vocês e até a próxima, se Deus quiser. Terça-feira estaremos aqui no nosso grupo de estudo novamente. Um forte abraço, pessoal. Vamos fechar aqui com um pouco mais de 16 minutos. Um abraço!